Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? E novamente, né, por incrível que pareça, todos os bolões que nós fizemos até agora, houve acumulação, né? Então, todos eles, sem exceção, acumulou, ou seja, em todo o Brasil, ninguém fez os 14 pontos, né? Mas eu estou feliz porque o bolão foi muito bem feito. A gente vê isso daqui no resultado agora, né? Como que o bolão foi mega bem feito, né? Então isso é importante porque vai dando confiança no trabalho que a gente está fazendo, né? É um trabalho lento, onde você precisa tempo, tanto é que eu não faço no meio da semana, né? Porque não há tempo hábil para se fazer esse trabalho, esse estudo, né? Não existe tempo hábil para isso, né? Então, só no final de semana que eu faço o bolão, né? Justamente para ter essa prerrogativa, né, de você poder analisar direitinho. Então, vamos lá. Por que que eu acho que foi bem feito? Veja, nós tínhamos como favorito, né, para seco, o Corinthians, porque tinha ganho de 4-0, né, do Santos e era o mesmo jogo. O Bahia com 81% das apostas. Tínhamos em percentual o empate do Botafogo e do Mirassol, que teria sido um dos meus secos, que eu falei aqui no vídeo antes, que antecedeu o bolão, né? O Flamengo, o Sport, o Atlético Mineiro, né? O Palmeiras, o empate do Botafogo com o Fluminense, que tinha 50%, 25% para o Botafogo, 25% para o Fluminense. O Ceará, o Goiás e o São Paulo. Então tinha 11 grandes favoritos. Nós tínhamos que escolher 4. O Corinthians, devido a jogar fora, e o Santos também, eu cantei a pedra. Eu falei, olha, o Corinthians dificilmente vai ganhar esse jogo. O Bahia, veja, nós fomos em cima da zebra, da maior zebra. Fomos em cima, né? Já esgotando o tempo regulamentar, né? Aos 90 minutos, estava 0-0, né? Tanto é que a bolinha foi no empate. Veja, a bolinha foi no empate do Novo Horizontino, não foi nem no Bahia, né? Então, já quase entrando nos acréscimos, né? O Novo Horizontino fez o gol, né? E foi a maior zebra da loteca, mas nós estávamos preparados, ou seja, fomos em cima da zebra. O Atlético e o Bragantino, eu falei para vocês, todas as casas de aposta tava dando um equilíbrio nesse jogo, né? A porcentagem tanto de Atlético quanto de Bragantino em empate era a mesma, né? Então, nesses casos, o que que você faz? Você joga um empate e escolhe um dos dois lados, né? E aí eu achei, por causa do Filipão ali, aquele trabalho todo, né? A gente pôs o Atlético, né? E aí tinha que escolher a bolinha, o mesmo caso do Corinthians, né? Então no Corinthians a gente escolheu a bolinha no Corinthians. Podia ter escolhido também na coluna do meio. Isso é uma questão só de opção. Se você está pondo dois resultados e nesses dois resultados você tem que pôr a bolinha num lugar, então pôs no Corinthians, deu empate, né? E no Atlético a gente pôs empate e deu Atlético. O jogo 4 foi para sorteio, que quebrou a coluna dorsal nossa, que era um dos quase que 100% de acerto, né? No primeiro bolão eu acertei o jogo Botafogo e ABC, né? A gente jogou no empate seco e deu. E esse daqui não seria diferente, seria empate também com certeza. Aí cheguei no Flamengo, eu vi que o Flamengo, até comentei no vídeo anterior, que o Flamengo perdeu para o Atlético, mas jogou bem. Já voltou aquele futebol do Flamengo. E aí eu escolhi o Flamengo, né? De 11 seco eu tinha que escolher 4, aí eu peguei e escolhi o Flamengo. Não escolhi Corinthians, não escolhi Bahia, né? O jogo 4 não podia escolher porque foi para sorteio. Aí o primeiro seco que eu escolhi foi o Flamengo. O segundo foi o Sport, né?
porque o Brusque está engatinhando aí para entrar no cenário nacional. Eu falei, grande chance do Sport ganhar, né? Imensa chance do Sport ganhar. E erramos, acabou 0-0, mas não foi um erro assim absurdo. Atlético e Fortaleza, devido ao Atlético ter compromisso, né, na Libertadores, a gente jogou a bolinha no Fortaleza. E vocês viram o sufoco que foi, quer dizer, terminou o primeiro tempo, Fortaleza ganhando de 2-0. Veja, o Fortaleza ganhando até metade do primeiro tempo, do segundo tempo. E aí o Atlético conseguiu 3 gols relâmpagos, né? E virou. Mas se nós tivéssemos jogado Atlético, já teria desanimado de ver 2-0 do Fortaleza. Uma virada histórica do Atlético. Então veja que a gente tinha razão em pôr esse jogo como um jogo perigoso, né? Perigoso para jogar seco, né? Então também fomos em cima da carne seca. Que o Fortaleza está um timaço, né? E existe muito isso no esporte, contingência, e acabou levando uma virada histórica. Tombense e Náutico, todas as casas de aposta, inclusive aqui, né? O Tombense estava como franco favorito, né? E no nosso jogo eu coloquei o Náutico na bolinha, né? Como favorito para ganhar, o Náutico. E novamente nós fomos fatalizados pelo cartão vermelho. O Náutico, segundo tempo, ganhando o jogo, teve um cartão vermelho e após o cartão vermelho, o Tombense conseguiu empatar. Mas veja que nós fomos em cima também. A vitória do Náutico era a menor porcentagem, embora está normal, né? Aqui no site da Vovoteca, que eu já falei para vocês, a Vovoteca é o melhor site da Loteca que tem, né? Eles dão todas as informações e até agradeço. Acho que eu esqueci de agradecer no começo, aproveito para cobrir a falha agora. Muito obrigado aí ao JP, a Vovoteca, né? Então nós fomos em cima também. E novamente o cartão vermelho nos puniu, né? Pelo terceiro teste seguido, nós somos punidos pelo cartão vermelho. A mesma coisa o Chulé e o Manaus, né? O jogo ia bem, até que se expulsou um do Manaus. E aí o Chulé fez 1-0, né? E nós tínhamos a bolinha no empate, né? Avaí e Palmeiras, o Avaí saiu ganhando. Então a gente estava com medo desse jogo. Eu falei, por que medo? Por causa do Avaí? Não, por causa do próprio Palmeiras, que tinha compromisso na Libertadores e já vinha de um jogo difícil com o São Paulo, né? Então era muito complicado esse jogo para o Palmeiras. A gente vê ao desgaste, né? Viagem, temperaturas que se alteram, né? Então realmente chega uma hora que há sobrecarga, né? E o Avaí não é um time assim totalmente inocente, né? Tanto é que fez um gol mágico quando o Palmeiras virou e empatou o jogo, né? Então também muita gente escolheu o Palmeiras como seco, né? Botafogo e Fluminense, né? A gente pôs a bolinha no Fluminense, acertamos, né? Embora o empate seria o mais viável, né? Seria o mais viável. Ceará e Atlético Goiano, pusemos uma bolinha no Ceará, porque o Atlético tem compromisso com a Sul-Americana e o Ceará não, né? E o Atlético teria que viajar, né? Então o Ceará seria favorito, mas a gente conseguiu prever que poderia haver um empate, né? Aí Goiás e Cuiabá, a diferença é grande. O Cuiabá é um time jovem, está tentando se formar, exemplo do Brusque, né? A exemplo do Brusque, o Cuiabá está tentando se firmar no cenário nacional e, claro, o Goiás já tem mais cancha. E nós acertamos o segundo seco.
E sem comentários o São Paulo, né? O único que a gente errou realmente feio foi o São Paulo, porque eu esperava esse jogo aqui 3-4-0 para o São Paulo. A diferença de elenco é grande. O São Paulo não tem compromissos depois, né? Não tem que poupar jogadores, não tem nada. Então, o ponto mais seco que eu tinha aqui era o São Paulo. Era o jogo 4, Botafogo da Paraíba e Mirassol, o empate, né? E o São Paulo. Depois, no segundo plano, o Goiás e o Flamengo, né? Aí o Botafogo foi para sorteio, né? Perdi o seco. Aí eu substituí, né? O jogo 4 pelo jogo 6, né? Então, por isso que eu estou achando que foi muito bem feito. Veja, no geral, a gente acertou duas surpresas, né? E foi em cima de uma das zebras, que foi o Novo Horizontino. Nós fomos em cima realmente. Então, na cartela matriz, se ela tivesse sido registrada tal como ficaria R$ 3.456. E nós teríamos errado 3 jogos, né? Tinha 16 quadradinhos em branco, a gente teria preenchido somente 13 quadradinhos. Então, veja, um jogo de 3.456 teria feito 11 pontos, né? Então, eu fiquei super satisfeito, porque no jogo do Goiás, um cartão vermelho já ajudou a gente, né? Então, estava empate, de repente um do Cuiabá é expulso, aí veio a nosso favor. Então, do mesmo jeito que isso daí está jogando contra, a gente tem experiência nisso. Do mesmo jeito que esses cartões vermelhos, os acréscimos, estão jogando contra a gente, vai ter teste que eles vão jogar a favor, né? Então, o importante é a gente saber se o jogo foi bem feito ou não, né? Então, eu achei mega bem feito o jogo, muito bem feito. Então, veja, nós tivemos 6 empates, 5 coluna 1 e 2 coluna 2 só, né? 2 coluna 2. Se vocês pegarem, né, o jogo principal, vocês vão ver que 9 coluna 2 a gente não marcou. 9 coluna 2 ficou sem marcar, né? Então, a gente teve essa sensibilidade, por isso que eu volto a insistir, o jogo foi muito bem feito. Teve a sensibilidade aqui, olha, o cartão matriz, ó. Teve a sensibilidade de ver que daria pouca coluna 2. E ainda, leia-se, que essa coluna 2 que está aqui no jogo 4 é devido ao sorteio, senão nós só teríamos 4 coluna 2, né? E deu a coluna 2 totalmente anormal, Novo Horizontino, que nós tínhamos empate. Então, nós fomos realmente em cima dos empates e da coluna 1. Ou seja, deu divergência aí, né? Deu divergência na escolha da bolinha, que é 50% para cada lado. Os cartões vermelhos colaboraram para que errássemos as bolinhas, né? Mas o jogo em si, a única coisa que eu achei desagradável foi ter saído no sábado, que eu gostaria de ter o prazer de fazer o bolão com vocês, né? E um resultado anormal desse já tirou 81% no sábado, o primeiro jogo. O Bahia tinha 81% das intenções, né? Então veja, 81 com 6, 17. O empate tinha 13%, né? Que nós já pegaríamos uma enorme zebra, e a bolinha estava no empate. E até o finalzinho do segundo tempo estava empate, né? Então, são contingências, né? Agora, o mais difícil é acertar os 4 jogos, né? Se não tivesse ido para sorteio, eu teria feito, embora nós teríamos errado também, que eu teria posto só o empate do jogo 4, Botafogo e Mirassol, eu teria posto empate, e teria posto vitória do São Paulo. Porque o ponto mais feito que eu tinha aqui dos 14 era o São Paulo, né? Esse eu ia errar de qualquer jeito. Então, o jogo com 2 secos só, ele é muito...
ele te dá mais chances, porque quando você tem 2 secos, você tem 9 opções de resultado, e desses 9 resultados possíveis, só um que te serve. Se você põe 4 jogos secos, são 81 opções de resultado, e você só tem uma que serve. Quer dizer, de 81 você acertar um, é imensamente mais difícil do que de 9 você acertar uma, né? Então, provavelmente o próximo bolão, né, se não houver sorteio, se não houver alguma anarquia nova, né, ele será feito apenas com dois secos. 4 secos realmente é muito difícil. Nós vimos aqui, nós tínhamos 11 possibilidades de seco, e dessas 11 possibilidades de seco, né? Eu estava até esquecendo de falar isso, ó. Veja, ó, São Paulo, possibilidade de seco, furou. Ceará, furou. Botafogo, furou. Palmeiras, furou. O Sport, furou. O do sorteio, furou. São 6, 7, 8. Então, veja, 8 das possibilidades de seco, dos 11, 8 furou. Então, quem não furou? Flamengo, Atlético e Goiás. Veja, dos 11 favoritos, só 3 que confirmou, né? Que foi Flamengo, Atlético e Goiás. Aí você teria que achar um outro seco aqui, tudo em jogo complicado, né? Em jogos complicadíssimos. Você vai jogar seco aqui, Botafogo e Fluminense seco, né? Você vai jogar Chulé e Manaus aqui seco, Tombense e Náutico seco, né? Então você, Atlético e Bragantino seco, Corinthians e Santos já estava como favorito o Corinthians. Então veja, dos 11 favoritos, só 3 que confirmaram, ou seja, a chance da gente errar o seco era imensa, né? Ou seja, dos 11, qualquer 4 que você escolhesse, iria errar o seco. Com certeza, um seco iria errar, porque de 11 só deu 3, né? Então é isso aí, pessoal. Eu não tive ainda o prazer, porque todos acumularam, ou seja, se acumulou é porque houve resultado totalmente anormal, né? O prazer justamente é terminar o jogo de sábado, aí faz a live e vai acompanhando, né? Mas o Bahia me perde com 81%, você vai fazer que live, que acompanhamento, a motivação já foi a zero, ok? Então, provavelmente, quinta-feira tem a live no canal TV Damas Conrado, né? E aí, na quinta-feira, eu falo para vocês como que ficará o bolão. Ou, talvez, na sexta eu faça o vídeo e fale. Então, no meio da semana não tem bolão, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.